Fala galera, hoje eu vou mostrar aqui todas as etapas de como eu faço um desenho. Isso daqui é o resultado final do desenho, a sexta etapa aqui, e vamos falar de todas as etapas. Essa aqui é a primeira etapa, é um rascunho, ela é para definir formas. E a segunda etapa é o refinamento da primeira etapa, botando o que eu acho que o meu desenho deve ter, todos os elementos dele. Por exemplo, esse gorro, a capa, o arco e tudo mais. A bandoleira da algema ou aljava de flechas aí. E isso, beleza. Tanto a primeira etapa e a segunda etapa, elas são basicamente feitas com a mesma ferramenta e da mesma forma. Qual ferramenta é essa? É essa aqui. É a ferramenta brush ou pincel, depende do idioma do seu Photoshop. E o que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, ela traça a mão livre, sacou? Eu uso o mouse, é tudo feito no mouse. Toda essa ilustração, todos os processos dela são feitos no mouse e não em uma mesa. E aqui tá, da primeira à segunda etapa, é tudo feito à mão livre. Mas você pode reparar que esse traço aqui, ele até por ser feito no mouse, é muito grosseiro, né? Você vê aqui que ele é cheio do... Ele não é reto, ele não é limpo. Ele fica ondulado. E aqui já não é. Por que aqui não é? Porque a partir da terceira etapa, o brush eu não uso mais ele. Eu vou usar a ferramenta caneta ou pen tool, que é essa ferramenta aqui. Mas de que forma eu vou usar essa ferramenta? Eu vou traçar, criar uma linha. E então eu vou ir ali traçar o demarcador e pronto. Não, eu não vou fazer assim. O que eu vou fazer, na realidade, é simular pressão, porque todo esse desenho ele simula pressão. Vê aqui, ó. Você vê que em algumas partes desse braço o traço está mais grosso e em outras partes está mais fino, que é algo que dá uma certa enriquecida no desenho. Então, como que eu vou simular essa pressão sem mesa? Eu vou pegar a ferramenta caneta, eu vou traçar ali um traço e vou em criar seleção. Difusão zero, eu vou dar OK. Eu posso aqui vir com um balde de tinta e pintar, ou eu posso vir aqui com a ferramenta brush, qualquer outra que bota tinta no Photoshop aí, e posso traçar. E aqui eu tenho um traço com pressão. Repara nesses traços aqui. Todos eles têm pressão. Eles são feitos da seguinte forma. Que é um traço que é fino nas pontas e mais grosso no meio. E eles são feitos da seguinte forma. O terceiro desenho, aqui de todas as etapas, ele é feito dessa forma aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui um olho. Eu vou aqui fazer um olho aqui. Ó, você está vendo aqui que ele está meio grosseirozinho. Eu quero dar uma refinada nesse olho. O que eu vou fazer? A minha técnica é criar uma nova camada, chegar nessa aqui, diminuir bem a opacidade dela e vir com a ferramenta caneta. Eu pego a ferramenta caneta e retraço esses traços aqui, como se fosse contornar, sacou? Aí eu venho cá. É um processo demorado, isso daqui pra você ver para fazer a forma básica de um olho. Beleza. Eu vou aqui, crio a seleção, né? Do jeito que eu falei lá e pronto. Eu tenho aqui a forma do olho. Você vê que ele é totalmente diferente do outro, ó. Vou diminuir, diminuir aqui, aumentar, vou tirar aqui e botar eles de lado. Eles são o mesmo desenho, só que um tem um traço muito mais firme e limpo e o outro é mais bagunçado, né? Feito daquela forma que eu falei para vocês. Então, o que acontece a partir da terceira etapa aqui? Eu pego isso aqui que eu fiz com esse olho, eu faço em todo esse desenho. Então, é um processo demorado que vai horas. E aí, depois que eu faço todo esse processo aí, que eu já acho que o meu desenho está pronto, que era isso que eu queria fazer, eu começo a pintar. E como é que você vai pintar esse desenho? Eu não uso brush para pintar o desenho, eu uso ferramenta seleção, que eu boto geralmente Artline aqui.
eu pintei de branco dentro dessas aqui, mas tem esse olho aqui para eu mostrar para vocês. Geralmente uma camada abaixo da Artline, eu vou chegar aqui, ó, e criar uma seleção. Vamos supor que isso aqui agora não seja um olho, seja, sei lá, uma folha. Eu fiz uma seleção, aí eu venho aqui, pego um verde aqui, não, um verde qualquer, não vou perder horas decidindo a cor dessa folha não. Aí eu vou lá e pinto. Você tem uma folhinha pintada, pronto. E é assim que eu pinto. Aqui são as cores básicas. A partir da quinta etapa eu vou botar a sombra. Eu uso a ferramenta de seleção para botar essa sombra aqui em uma área que ela é fechada pelos traços da arte. Ó. Por exemplo, a capa aqui ela é totalmente fechada pelos traços dessa arte. Então, eu não preciso usar caneta aqui para dar um sombreamento mais detalhado. Eu posso fazer uma seleção e simplesmente pintar. Já aqui na camisa, a gente tem sombras que elas não se fecham na Artline, né? Elas começam num lugar ali e elas acabam e tem a luz na camiseta ainda. Então essas aqui eu uso a caneta para fazer isso aqui, porque a caneta você consegue fazer curvas com ela, diferente do laço, porque a ferramenta de laço você consegue fazer curva nela? Consegue, só que as curvas daquela ferramenta elas são feitas por retas. Sacou? Ela não vai curvar, ó. Tipo assim, isso aqui é uma curva, beleza? Isso aqui é uma curva. Exclui aqui. Agora, se eu quero fazer uma curva com isso aqui, eu tenho que fazer assim, ó. Vê a diferença? No desenho, se for uma parte pequena, se você estiver botando sombra ou colorindo uma parte pequena, não faz muita diferença porque é bitmap, sacou? Mesmo você tendo uma curva perfeita num espaço de pixel curto, isso não faz menor diferença. Mas se for num espaço muito grande, já faz diferença. Quanto maior, quanto mais pixel você usar, mais diferença isso vai fazer no seu desenho. Aí beleza. A diferença para a quinta etapa, na verdade eu tinha dito que aquela dali era a quarta, né? Desse sombra aqui, não, mas na verdade é a quinta. A diferença da quinta etapa desse desenho para a sexta etapa desse desenho vai ser cor. Por quê? Aqui é uma cor base. Aqui é uma sombra aplicada na cor base. E aqui é uma harmonização dessas cores, porque aqui está muito mais harmônico. Aqui eu boto filtros, utilizo de plugins do Photoshop. Uma coisa que eu faço aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, você vê aqui, ó, a diferença que eu vou mostrar para vocês. Repara bem como é que tá isso aqui, repara bem como tá isso aqui. Você vê que tem um RGB split, né? Eu gosto de fazer isso daí. Eu acho que ele fica, sei lá, dá um style legal. Dá uma incrementada na estética do desenho. De perto, fica até um pouco mais cagado do que você vê esse aqui de perto. Mas de longe, eu acho que ele dá uma estéticazinha mais style. Mas aí sou eu, né? E esses são meus processos aqui na criação de um desenho. Tem a etapa do esboço, tem o refinamento do esboço, e aí tem essa parte aqui em que eu pego a arte e já começo a refinar ela para dar um aspecto mais limpo, um aspecto até mais profissional, né? E aqui são as etapas de colorização. Tudo feito no mouse e é isso aí, galera. Essas são as minhas etapas para fazer um desenho. E é isso daí, um vídeo longo, falando aqui sobre minhas etapas aí de como que eu faço um vídeo. Paz de já e fica com Deus.